Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Foram bem de prova? Espero que sim. Prova facinho, né? Era só assistir aula, não precisava nem ler nada. Não sei como vocês foram, estou gravando essa aula antes da prova de vocês, antes de vocês realizarem, né, a prova, mas tenho certeza que deve ter ido todo mundo bem. Nós estamos caminhando para o final da disciplina, né? Como eu disse, para mim as duas as 2 temáticas mais importantes foram a do intérprete educacional, da semana retrasada, que eu não me lembro mais, eh, e agora essa sobre coisas práticas mesmo do dia a dia do professor, né. Então a gente vai falar sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui, como eles podem subsidiar, né, essa prática de vocês. Eu espero realmente ter colaborado com vocês, futuro professores, apesar de ser muito novata neste formato dessa disciplina, porque até na EAD a gente tem encontros presenciais, eu ia aos polos, então é a primeira vez que eu dou uma disciplina totalmente à distância. Teve seus lados positivos e tiveram seus lados negativos. A minha insegurança em relação ao aprendizado é uma delas, toda vez eu fico reforçando isso com vocês, porque é uma insegurança que eu tenho, tá, mas eu, assim, me predispus junto com o André aí nesse semestre a oferecer uma qualidade de aula não muito longa para vocês, que vocês pudessem se concentrar, né, mas assim, com temas pertinentes que vão realmente ajudar vocês na lida diária, vamos dizer assim. Então essa é mais uma aula, e a gente vai falar sobre tem um aluno surdo, e agora? Né, tudo bem, eu já vi lá que a língua de sinais é diferente da língua portuguesa, que a escrita deles, vai ser um pouco diferente, até porque tem influência da língua. Eu vi que historicamente, né, eles passaram por fases e por isso há uma defasagem, né, neste ensino, porque a gente ainda não acertou qual é o ensino que se tem para os surdos, porque até hoje a gente tem aí uma dificuldade grande em saber, se é na escola regular, se vai ser na escola de surdos, ainda tem essa disputa ideológica, teórica, legal, né. O importante é que a gente converge, isso tinha na prova, né, a única coisa que converge, nessas diferenças é que o ensino bilíngue tem que ser mediado por 2 línguas, né, o português e a língua de sinais. Então isso você não pode perder de vista. Se você for professor de biologia: "Ah, vou dar aula de biologia, não vou dar aula de de línguas". Já esquentou, posso tomar tereré. "Eu vou dar aula de bio", não importa, né, você está falando toda a escola é pensada a partir de uma língua, que é a língua portuguesa. Sua atividade avaliativa, sua prova, a sua aula tem que atender essas especificidades do aluno surdo. E aí a gente vai falar sobre isso nessa aula de agora, né. Então tem um aluno surdo, e agora? Calma aí, deixa eu passar. Eu costumo dizer em todas as turmas que eu trabalho, que quando a gente passa no vestibular lá, a gente vai escolher o curso, né, escolher lá que vestibular que eu vou prestar e eu escolho uma licenciatura, eu não escolho um público-alvo, né, apesar de idealizar um público-alvo, e quando você chega no estágio você vê, principalmente no estágio da educação básica, você vê que não é bem assim, né, eh, não é o que você imagina, então você não tem público-alvo. Até o curso pode ser público-alvo, mas você não é formado para dar aula para crianças, classe média ou classe média baixa, né, branca, heterossexual, cristã, você não é selecionado para isso, não é por isso que te seleciona, não é por isso que te move. Então você vai ter que dar aula para todo mundo, você vai ter que dar aula para crianças de famílias com mais condições, com famílias com menos condições, isso quer dizer, com mais recurso, eh, que vai ajudar essa criança a desenvolver e a desenvolver a aprendizagem mesmo. E crianças com menos, e crianças com deficiência, e crianças sem deficiência, crianças, baixas, crianças altas, crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com dificuldade de fala. Você é professor de todo mundo, né. E aí, meu amigo, eu falo isso
É, agora a gente está numa aula online, mas uma aula presencial, o professor entrou, fechou a porta, não tem direção, não tem coordenação, não tem MEC, não tem supervisão, né? Eu costumo falar sobre agente profissional. Eu entrei, fechei ali, não tem coordenadora de curso, não tem pró-reitor, não tem reitor. Ali sou eu e vocês, aqui sou eu e vocês. E a responsabilidade de desenvolver um trabalho que vai realmente subsidiar a sua prática é minha. Se eu quisesse chegar aqui e enrolar, eu vou fazer isso. E isso acontece na educação básica, porque vim da educação básica, fui intérprete de educação básica há muitos anos. E o que eu mais vi foram professores comprometidos e professores sem compromisso nenhum. Isso não vai ter a minha aula ou aula de professor no mundo que vai mudar você, né? Então, o que eu faço aqui é te dar meios, te dar instrumentos. Mas quando você forma ali, você promete solenemente ensinar a minha disciplina a todos os alunos, né? Aluno surdo, aluno cego, aluno autista, todos eles. E aí, a especificidade que cada aluno tem vai requerer de você uma, uma postura pedagógica diferente, né? Então, a diferença está exatamente em ser tratado diferente, poder ser tratado diferente, naquilo que eu sou diferente. Se eu sou diferente, eu não posso ser tratada igual a todo mundo, né? Então, as adaptações pedagógicas, e eu não gosto do termo adaptações curriculares, porque o termo adaptações curriculares dá a falsa sensação de que você vai fazer muito grande, você vai pegar um currículo todo e vai mudar ele. E às vezes é necessário, dependendo da deficiência do professor, do aluno, de como esse aluno desenvolve, até porque se eu for falar de aluno surdo, a gente já viu que se for aluno surdo que vier de família surda, ele tem um desenvolvimento da linguagem igual, isso quer dizer, tem pouco prejuízo para o aprendizado dele, né? Um pouco atraso de aprendizado. E aí, eu tenho alunos surdos que são de famílias ouvintes, que foram aprender língua de sinais na escola, com 6, 7 anos. Tem um outro desenvolvimento da linguagem, então está no estágio do processo diferente da aprendizagem. Cada aluno é único, então eu não posso dizer para vocês, é assim, aluno surdo é assim. Você vai ter que conhecer o seu aluno. Né? Você vai ter que conhecer o aluno que está ali, você vai ter que conhecer o profissional que está trabalhando com você, que é um intérprete de língua de sinais, e a partir deste conhecimento, fazer as suas intervenções metodológicas e pedagógicas. Bom, mas segundo o Ministério da Educação, adaptações curriculares, e eu gosto mais de adaptações pedagógicas ou didáticas, são respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema educacional. Você faz parte do sistema educacional. Aliás, você é a ponta do sistema educacional, né? Então, e não é só para alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, né? Eu tenho ali alunos que não vão apresentar, mas eu tenho, por exemplo, desnutrição. E isso vai acarretar um problema de aprendizagem, né? E não necessariamente é uma condição especial, mas não é condição especial permanente, que eu quis dizer. A minha rinite não melhorou, tá? Vocês viram aí que ela não melhora, então vai ser sempre assim. Ela é crônica mesmo. Bom, então o que eu posso fazer de intervenções pedagógicas, né? Então a gente tem aí a resolução do Conselho Nacional de Educação Especial, que diz que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização das salas comuns flexibilizações e adaptações, considerando o significado prático e instrumental dos seus recursos didáticos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados. O que vocês precisam entender é que eu não preciso dar a mesma prova para todo mundo, que isso é inclusão. Há um grande erro, um grande equívoco das pessoas acharem que se eu estiver fazendo alguma coisa diferente para aquele aluno, eu estou excluindo ou estou tratando ele de modo diferente, mas é exatamente isso, né? A diferença é dar aquilo que é necessário
para minimizar as diferenças entre os outros. Se eu tenho um aluno que não precisa de nada, por que eu vou dar para esse aluno que não precisa de nada a mesma coisa para o aluno que precisa? É, eu, eles são diferentes e está tudo bem ser diferente, é exatamente isso que nos caracteriza como seres humanos, né? Há uma inquietação nos professores em pensar que, não, se eu estou fazendo alguma coisa diferente para aquele aluno, estou adaptando, eu estou excluindo ele, e eu escuto isso em todas as aulas que eu vou oferecer, tanto de educação especial quanto dessa disciplina de Libras, que eles falam, mas professora, se eu fizer isso para ele, ele não vai se sentir excluído? Não, ele vai se sentir respeitado. É isso. Eu preciso respeitar a diferença dele. Se ele é um aluno que desenvolve e aprende através da visualidade, eu não vou colocar um texto de pergunta enorme para ele. Eu vou colocar uma imagem que represente aquele texto. E para o aluno que não é visual, que não interage com o mundo de forma visual, eu posso colocar um texto e está tudo bem. Agora, se eu tenho um aluno que interage visualmente com um aluno surdo e vai precisar da imagem, ok? E se eu tenho um aluno cego que a imagem, se eu vou usar a imagem, eu tenho que substituir por um texto, por uma descrição. É respeitar essas diferenças, sabe? Então, quando eu faço essa adequação, que eu gosto mais do que adaptação, eu faço a adequação daquele material, daquela intervenção, daquela proposta pedagógica, eu estou incluindo. A inclusão não é feita de grandes feitos. Né? A sensação da escola regular é que precisa de muito para a inclusão. A primeira 50% da inclusão aconteceria se todo mundo tivesse boa vontade. E do ensino bilíngue para surdos, 50%, 25% boa vontade, você coloca aí mais 50% de língua de sinais e o resto a gente consegue fazer uma adaptação se um trabalho conjunto, colaborativo, de docência e comunidade escolar. Né? Então, passa por você sempre. Então, como que eu faço essas adaptações curriculares, essas adequações pedagógicas para os meus alunos? Então, existe um trabalho que vai nos propor um processo, etapas para esse desenvolvimento que eu vou trazer para vocês agora, né? Então, a primeira coisa que você precisa é fazer uma avaliação pedagógica daquele aluno. Eu prefiro o termo conhecer. Porque quando você conhece seu aluno, você vai saber todo o contexto de aprendizagem que ele desenvolve. Não é conhecer o aluno, chegar na sala e falar para o intérprete, como é o nome dele? Fulano. Ele lê os lábios? Que era a segunda pergunta que sempre vinha quando eu era intérprete. Ele lê os lábios? Não, ele usa língua de sinais. Que legal. Bacana, hein? Isso não é conhecer o aluno. Conhecer o aluno é saber em que nível de processo de aprendizagem que ele se encontra, o que ele sabe. Eu sou professor de história, mas o que ele sabe de língua portuguesa para que eu possa oferecer as minhas atividades adaptadas. E aí vem o professor de história e dá um texto gigantesco para o aluno ler, sem fazer a mediação da língua de sinais, a gente vai falar sobre isso. Eu posso dar o texto, não estou dizendo para não dar o texto, né? Aliás, para aluno surdo a gente precisa oferecer esse texto escrito, tá? Para ele ter contato. Mas se for um aluno que não está alfabetizado, que não está lendo, né? Vamos pegar um aluno aí de 7º ano, que está no processo de alfabetização, que vem crescendo no processo de alfabetização, que eu gosto de chamar de contínuo bilíngue, né? Está no processo desse contínuo bilíngue, eu não posso, por exemplo, dar perguntas e textos para ele responder em casa sozinho como tarefa. E eu só vou saber disso se eu conhecer o contexto educacional do aluno. Então, eu tenho que saber a deficiência dele, ele é surdo profundo, usuário de língua de sinais, aprendeu língua de sinais na escola ou em casa. Em casa ele sinaliza. Eu posso mandar tarefas para casa, porque lá vai ter alguém que vai ajudar ele em língua de sinais, porque se não tiver em língua de sinais, também não adianta, né? Ele pode ter pai e mãe. Se eles não sinalizarem,
a gente fica com um déficit de aprendizado aí, então, porque a gente vai precisar do intérprete fazer essa mediação linguística. Então, em que processo de aprendizagem ele está? O que, que ele sabe dessa disciplina? Em que contexto ele sabe? Por exemplo, a gente tinha aluno, a gente tinha alunos do sistema educacional, teve alunos que eu participei como intérprete, que não sabia localização geográfica, cidade, bairro, cidade, estado, região. E aí ia para aula de colonização, um país colonizou o outro, e ele não tem noção de quando sai do bairro dele. Né? Que é perto da onde? Eu escutei coisas assim, é perto do mercado? Eles viam longe quanto? Da minha casa no shopping, falando de colonização, né? Colonização da América, por exemplo. Quando eu vou falar, os portugueses chegaram no Brasil, né? É longe quanto? Né? Os professores de artes têm uma facilidade maior por conta da visualidade da própria disciplina e por conta de não ser sequencial, padronizado. Né? Você tem a história da arte, que você pode contar, ela em qualquer período. Né? Mas tem aí professores de história, geografia, biologia, que ele precisa de conhecimentos anteriores. Será que ele tem? Isso é uma avaliação pedagógica. Isso é conhecer o seu aluno, o contexto educacional do seu aluno. Então, você vai, depois disso, você consegue estabelecer quais são as necessidades educativas dele. Então, se ele é surdo, só sinaliza, está aprendendo português, ele vai precisar de imagens. E ele vai precisar de palavras para ele continuar aprendendo português. Palavras conceituais, palavras-chave, frases simples, né? Frases simples que estabeleçam realmente o que eu estou pedindo, o comando que eu quero fazer, não enunciados grandes. Né? Então, eu consigo estabelecer, para esse aluno eu vou precisar disso. Então, nessa aula eu posso desenvolver isso, posso desenvolver aquilo, e trabalhar isso com o intérprete, fazer esse plano de ação com o intérprete. Aí quando você sabe quais são as necessidades, que é o plano de ação, eles chamam de resposta educativa. Então, quais as respostas educativas que eu vou dar na minha disciplina a essas necessidades? Então, uma aula de biologia, de esquema celular, eu vou sempre desenhar o esquema da célula primeiro antes de explicar, porque eu estudo visual. Né? E vou colocar ali, é sugestão, tá, gente? É coisas que estão vindo na minha cabeça. Eu não sou professor dessas disciplinas. Eu estou dizendo de experiências que a gente passou em sala de aula e que o que vai surgindo assim aqui na minha cabeça. Então, eu tenho ali sempre fazer isso, porque não adianta numa aula eu fazer e na outra chegar e falar, vocês lembram daquela imagem? É processo de aprendizagem, gente. Não, não é um amadurecimento, né? Gente, eu, eu faço questões que da aula, só 5 questões da aula, vocês vão responder e vocês não lembram de coisas que eu falo na aula. Agora, uma criança em processo de aprendizagem, amadurecimento, de tudo mais. Então, não adianta fazer numa aula e não fazer em seguinte, na depois. Eu peguei uma vez, na minha pesquisa de doutorado, uma atividade muito bacana, remota, que em vez do texto, eles colocaram ali links no YouTube que a criança conseguia ter acesso àquele texto sinalizado. Isso era muito legal. Muito legal. Só que daí as perguntas do texto eram todas em língua portuguesa. Existe uma ruptura, uma quebra de padrão, a necessidade da minha resposta educativa para a necessidade do aluno. Vocês conseguem entender? Então, ele precisa da língua de sinais, aquele texto tem acesso à língua de sinais. Então, eu preciso colocar o YouTube. Mas se eu vou cobrar respostas do texto, eu preciso do texto marcado com aquelas palavras-chave. Você pode destacar as palavras que você vai perguntar. Por exemplo, era da velha contrabandista. A velhinha era contrabandista, aí você marca a palavra contrabandista da pergunta com a mesma cor que você vai marcar no seu texto, amarelo. É uma referência visual que ele vai conseguir ler, né? Porque ele está no processo de aprendizado da segunda língua.
Então, ele precisa de pistas visuais. Tá vendo como é uma resposta educativa que segue a um padrão? Ok? Ou eu posso fazer essas perguntas também sinalizadas e mandar ali num vídeo, que nem eu faço com vocês, mas mesmo assim, se eu preciso do texto para responder, e ele não vai responder em língua de sinais, ele não vai te dar uma resposta em libras, ele vai te dar uma resposta em escrita, eu vou precisar dessas pistas visuais e desse texto materializado. Né? Então não adianta dar tudo em língua de sinais e cobrar em língua portuguesa. É isso que eu quero falar para vocês. Bom, e daí isso requer um acompanhamento, porque eu só vou saber se minhas respostas educativas estão sendo boas se eu tiver um acompanhamento. Né? O que eu costumo salientar para os alunos é que a maioria das vezes tem as perguntas, o professor corrige e devolve, e acabou. Passa para uma outra matéria. E aí, aluno aprende com o vermelho da prova, com o 0. Aluno de educação básica, seu aluno, não vai aprender assim. Se ele não aprendeu aquilo, você tem ali uma resposta clara do que você precisa continuar trabalhando. Né? Então, esse processo avaliativo tem que ser ao longo do bimestre, ao longo e não só em provas ou atividades avaliativas, porque ele precisa entender o erro que ele teve e por que ele errou e como acertar, entende? Então, tem que conhecer o aluno, fazer essa avaliação, perceber quais são as necessidades educativas dele, elaborar respostas para essas necessidades e fazer o acompanhamento. Se tanto as minhas intervenções, as minhas adequações, as minhas respostas estão sendo eficazes ou se eu preciso modificar alguma coisa ainda. Esses são os processos de uma adequação pedagógica e metodológica, tá? Ou etapas do processo de adaptação curricular. Bom, então, isso vai ser sempre individualizado, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Não existe. Eu tenho 2 alunos surdos, eles não vão ser iguais. Eles podem ser próximos, eles podem ser parecidos, mas eles não vão ser iguais. Então, eu tenho que partir sempre do currículo comum, do que está na sala. Isso eu estou falando de aluno surdo de 6º ao 9º, ensino médio, tá? Eu não estou falando de aluno surdo de educação infantil, por exemplo. Aluno surdo eu não posso partir do currículo, porque se eu tenho lá alunos que já leem no 4º ano, ou já precisam ler no 3º ano, eu vou ter alunos surdos que não leem. E eu não posso simplesmente trabalhar o gênero textual se ele não é alfabetizado. Eu tenho que parar e fazer um trabalho de alfabetização. Ponto. Vamos passar por cima, porque isso é disciplina da pedagogia. A gente, só para vocês saberem. Então, mas eu parto sempre do currículo comum, do que eu vou dar em sala, né? Vou assegurar os recursos, e se eu consigo esgotar esses recursos. Como que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei na outra aula, segura na mão de Deus com a direita e da esquerda com o intérprete? É isso, né? Eu não vou conseguir, é óbvio que você tem muitas turmas, muitos alunos, outras necessidades, é complicado o trabalho do professor, eu entendo tudo isso. Mas você tem um intérprete. Ele não vai fazer por você, você precisa assumir essa responsabilidade, mas ele pode te ajudar com alguns recursos, né, pedagógicos, para você assegurar que os recursos estão sendo usados, né. Eu vou sempre levar em consideração que o aluno sabe o aspecto positivo que esse aluno tem, né, e não aquilo que ele não consegue. Então, eu via muito isso, a dificuldade do português para o surdo, e eu acho que talvez a gente deveria ter uma aula só sobre português para o surdo, mesmo que resumidamente para vocês entenderem. Mas, assim, a dificuldade que o aluno surdo tem em português, e aí a prova era de filosofia, ou de história, ou de, sei lá, outras disciplinas que exigiam da resposta dissertativa, mas era um aluno surdo, e aí ele tinha dificuldade no português, e o professor tirava ponto pelo português dele,
Só que a pergunta era de filosofia, a pergunta de filosofia, de história, de geografia, até de ciências, ele tinha ido bem. Então, o professor estava focando num ponto negativo dele, que tudo bem, ele existe e ele precisa ser melhorado. Mas isso eu preciso de recursos, eu preciso de estratégias, mas eu não estou focando no que ele sabe, né? E por outro lado, eu tive professores, por exemplo, de português, que passavam a redação para o aluno, para os alunos, nessa época eu interpretava para 6 alunos surdos, e a professora, na correção das redações, ela propunha uma outra redação para a sala, e ela chamava aluno para o aluno surdo para fazer redação em libras, e eu a leitura em libras da redação que ele escreveu, então ele falava assim, ó, tá aqui a sua redação. Agora você vai sinalizar para mim, eu vou ouvir em intérprete, porque eu vou ouvir direto no português, para eu não cometer um erro, para eu não cometer um deslize. Então ela focava no conteúdo, mesmo sendo uma professora de português, e ela não deixava passar os erros. Ela reescrevia a redação como tinha que ser, anexava, mas ela avaliava o ponto positivo do aluno. Né? Então ela tinha essa preocupação. É o que eu falei para vocês. Né? Depende do professor. Vai depender de você. Então, eu preciso considerar que esse processo é dinâmico e é flexível, eu posso mudar ele no meio do caminho, falar, não tá dando certo, vamos dar meia volta, né? E estabelecer metas. Se eu não estabeleço metas, a minha sensação é sempre essa do aprendizado, será que tá ficando? Então, eu preciso estabelecer metas. Então, eu tenho um objetivo para alcançar aquele objetivo. Quando ele fizer isso, eu passo para o próximo passo. Quando eu fizer isso, eu passo para o próximo passo. E quando ele alcançar isso, eu passo para o próximo passo. Então, eu tenho que estabelecer metas. E o meu objetivo, cada vez mais, tem que se aproximar do objetivo comum para a sala. Então, o meu objetivo lá no meu plano de aula, no meu planejamento, é que os alunos dominem o conteúdo de, sei lá, da evolução humana, né? Da evolução humana. Darwin, evolução, enfim. Só que para o aluno surdo, por exemplo, ele tem dificuldade com outras questões históricas e tudo mais. Então, períodos históricos, né? Onde começou a evolução e onde vai terminar. Então, para o aluno surdo, não preciso que ele domine, mas eu preciso que ele saiba reconhecer esses períodos até chegar na evolução. Tá vendo? E aí o próximo conteúdo da evolução, o meu objetivo vai se aproximar cada vez mais desse objetivo comum. E sempre voltar no aluno, tá, gente? O aluno é o seu termômetro, é sempre deixar lá um espaço para atividade que tem, toda aula tem, independente da disciplina, que a gente fica todas as disciplinas na sala de aula, passa uma atividadezinha, vai lá, senta com o aluno, fala assim, não, nós vamos conversar. O que você está entendendo? Quais são as suas dificuldades? Perguntar para o aluno, não para o intérprete, tá? Não é para olhar para o intérprete e falar assim, ó, o que ele está entendendo? Ele conseguiu entender? Que era isso que... E aí o intérprete tem que gentilmente olhar para você responder. Pergunta para ele, professor. Não precisa passar por esse constrangimento nem deixar o colega constrangido. Pergunta para o aluno. Olha para ele e pergunta. Vamos conversar? Você entendeu? O que você não está entendendo? Qual que são as suas dificuldades? O que eu posso fazer para te ajudar? O aluno vai te falar, tá? Eles vão saber te falar. E você registrar também é importante. Se você conseguir registrar, você vai saber quando você pode passar para a próxima etapa. Então, existem 2 tipos de adaptações pedagógicas. Umas você vai fazer nos elementos de acesso e outras no conteúdo, né? Nos conteúdos propostos para os alunos. Então, as adaptações, adequações de elementos de acesso são os materiais, né? Eu tenho um texto todo em língua portuguesa de 5 laudas. Eu vou achar um texto em libras, em vídeo. Eu vou fazer um texto com imagens conceituais, não é ilustração. Imagens que querem passar um conceito daquele texto. Então, não vai dar só para usar isso. Eu vou usar, além disso, um mapa. Eu vou usar um modelo anatômico.
Enfim, coisas que talvez você fala assim: "Não, leva muito tempo para os alunos, eu só vou falar, eles vão olhando no livro". Não dá, tá, para aluno surdo não dá. E às vezes uma mudança de organização, tá. Eu vou organizar os meus recursos da melhor forma. Os de elementos curriculares básicos ou de conteúdo, vai ser no seu objetivo, no seu conteúdo mesmo, né, o que que eu quero que ele aprenda disso? Eu vou passar isso para a sala, mas o surdo, neste nível, nesse contexto que ele se encontra, o que que ele vai aprender? Na metodologia que eu vou empregar, com os recursos que eu já tenho adaptado, né, os recursos com os recursos de acesso, a atividade e avaliação, porque não adianta você adaptar, fazer adequação da sua aula ser uma aula visual, uma aula cheia de recursos, uma aula totalmente acessível, inclusiva, e as suas atividades, sua avaliação lembra da ruptura? A pergunta tem, né, acontece, tá, gente? Então, uma coisa que eu preciso falar para vocês, que eu vivi muito, e eu sempre falo porque é uma angústia que eu vivi. Você, professor, ignorar que existe um aluno surdo não faz ele aprender. E assim, o intérprete, por mais boa vontade que ele tenha de tentar ensinar, ele ainda é o intérprete, vai sair aquele professor, vai entrar outro, vai sair aquele professor, vai entrar outro, vai sair aquele professor, vai entrar outro. E aí ele fica sobrecarregado, ele fica, eh, frustrado, é uma frustração enorme, porque você fala: "Meu Deus do céu, eu não posso, eu não tenho esse recurso de formação pedagógica para tal", entende? E aí você vai deixar o seu colega cansado, frustrado, chateado, porque ele não vai conseguir fazer, né, e você simplesmente vai dar aula só para uma turma. Então, eu trabalhei em escolas que os professores entravam, falavam falar, 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 falar. Professor de matemática escrevia no quadro falando, a aluna não sabia se olhava para mim ou para o quadro, para mim ou para o quadro. O professor de português levava som com música em inglês para a sala. E a discipli e as perguntas eram: complete as palavras com som de consoante e com som de vogal. Com som, com som. Professor que queira fazer ditado. Enfim, quer dizer, ignorava completamente a existência de um aluno surdo na sala. Isso fazia o aluno aprender? Não. Só que o professor, ele é mais um aluno nos 40, né. Para ele é a vida dele, é o aprendizado dele. E para o intérprete que está ali acompanhando isso, é um processo muito desgastante. Então eu preciso falar para vocês, ignorar os alunos surdos ou colocar eles só no seu planejamento para inglês ver, não vai fazer ele aprender. E não vai fazer de você um bom professor. Desculpa, mas eu preciso falar. Hashtag pronto, falei. É. Então, desculpas. Você pode inventar os milhões. Eu não sei língua de sinais, tem intérprete. Você não precisa saber língua de sinais. Você precisa saber o que foi discutido nessa disciplina. As especificidades da Libras, que é uma língua diferente, para você saber por que, que ele escreve daquele jeito, o contexto de desenvolvimento da linguagem dele, que a educação dele passou por um monte de coisa, mas você não precisa necessariamente saber língua de sinais. Então, essa desculpa não cola, tá? Eh, "Ah, eu não sei fazer essas adaptações". Aprende, todo mundo aprende. Você tem um intérprete para te ajudar, você tem um intérprete, você é professor, então me ajuda aí, me passa o que você quer dizer, como que a gente vai fazer, que eu tenho, por exemplo, um livro de libras que eu posso tirar xerox, recortar e a gente faz essa adaptação, enfim, né. Eu tenho uma pasta cheia de sinais que eu posso adaptar a atividade, mas me passa a atividade com antecedência, porque nem planejamento, às vezes, o professor quer passar. Por favor, não seja esse professor. O intérprete precisa do seu planejamento com antecedência, né, André? Eu sempre passo para o André as minhas aulas com antecedência, tadinho. Tem dia que eu não consigo, para ele saber o que eu vou falar, né. Eh, e assim, a gente está falando de conteúdos, a minha disciplina, por exemplo, estudo de Libras, essa disciplina, é uma disciplina que os intérpretes já têm um conhecimento, porque são intérpretes de língua de sinais. Agora, Briofta, nem sei, Biterdofta, sei lá, eh,
risossomos, não é um conteúdo que a gente tem, assim, a gente não chega na casa do surdo para tomar tereré e fala assim, e essa planta aí é uma briófita? Ninguém faz isso. Nem aluno sabe, o ouvinte sabe essa palavra, é a primeira vez que ele vai ter contato. Então, o intérprete vai pegar naquela hora, vai ouvir, vai falar, vai fazer que nem o André falou aí, porque eu surpreendi ele, briófita. Mas às vezes já tem sinal. E como que o André vai saber, ou o intérprete lá na sua sala vai saber? Se você tivesse planejado planejamento para ele, ele tivesse um tempinho de pesquisar ali, ó, no glossário de sinais nacional, no YouTube, uma aulinha de biologia, que deve ter termos, hoje já tem, né, glossário só de biologia, glossário só de física, glossário só de química, mas a gente não usa isso em todos os anos, né? Então, esse ano eu trabalho na educação infantil, ano que vem eu vou trabalhar no ensino médio, não são os mesmos sinais. Passe planejamento para o intérprete, se você tiver um intérprete, vai lá, arruma seu planejamento certinho, passa pra ele, até porque ele vai poder falar, professora, esse daqui, professora, a gente vai ter que trabalhar de algum jeito. É ele que vai te dar, né, aqueles toquezinhos sutis, lembra da aula passada? Eu posso dar aula normalmente se tiver intérprete? Não. Você não pode dar aula normalmente, você continua tendo um aluno surdo. Então eu vou precisar de um mapa, porque ele não sabe localidades. Eu vou ter que mostrar para ele, olha, eu estou falando daqui. Eu não vou falar assim, ó, então os portugueses saíram lá de Portugal, atravessaram o oceano em direção à Índia e o mapa lá atrás de mim. Então, primeiro vou ter que contextualizar o aluno. Olha, a gente está falando aqui de Portugal. Vamos supor que tem um mapa aqui atrás. Tá? Aqui Portugal. Eles queriam chegar aqui, ó, que é na Índia. Aí eles pegaram o navio e foi aí no oceano. E quando eles deram a volta, eles chegaram aqui, ó, no Brasil. Então, ó, esse foi o caminho, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, Portugal, lá, queria chegar assim. Aí sim. E não é porque eu tenho intérprete que isso vai se resolver. O intérprete não vai fazer isso por você, é você que tem que assuma a responsabilidade da docência. Tá? O intérprete, apesar dele ser colaborativo e em alguns momentos ele ser bidocente, ele não tem a função docente, ele não tem, eu costumava brincar com os professores, eu não tenho diário, ele não tem diário. O intérprete não tem diáriozinho ali para ele dar presença, lançar a nota. Ele não entrega planejamento. Aliás, ele nem tem direito a planejamento em algumas cidades, né? Acho que aqui não tem direito a planejamento. Então, assuma a responsabilidade da docência. Vale lembrar que a presença do intérprete não resolve o problema da inclusão dos surdos, apesar de minimizar muito, né, a distância entre o ideal e o esperado. E a educação dos surdos é muito centralizada nessa figura do intérprete. Ele é um direito linguístico do aluno surdo, então não tira o intérprete da sua sala por nada. Não é ele que tem que ir lá chamar o diretor, não é ele que tem que ir lá chamar o coordenador, não é ele que tem que segurar a turma. Isso é um direito. Eu lembro de uma vez que a gente chegou numa escola para fazer uma visita técnica para os intérpretes, tal, que a gente fazia. E aí a gente pediu para chamar os intérpretes e a coordenadora falou assim, ó, essa intérprete não vem porque o professor falou que ele está dando revisão para a prova e que ele não pode ficar sem intérprete. Achei fantástico. Falei, palmas para este professor. É direito do aluno surdo, mas é garantia de acesso para você, professor, que não sabe língua de sinais. Em vez de dar desculpa, não sei língua de sinais, ele falou, não, eu preciso do colega. Eu não sei trabalhar sozinho. E se é importante para os alunos ouvintes, é importante para o surdo também. Na minha sala, ele vai ficar. É isso. E ele é o maior aliado do professor, né? O aluno não é do intérprete, tal, tem tudo aí, né? Vamos passar. O que fazer então, professora, se eu tiver um aluno surdo? Eu já te dei todos os passos. Eu não posso fazer o bolo por você. Eu posso te ensinar a pescar, eu não posso te dar. Odeio esse didático popular. Em vez de dar o peixe, ensina a pescar, como se fosse fácil, como não tivesse o mesmo recurso, né? Todo mundo soubesse. A mesma isca, a mesma vara, mesmo.
enfim, você não vai ter, então não tem como eu posso falar o processo. A, com essa vara, o que você faz? Se você estiver de barco no meio do rio, o que você faz? Se você for de rede, o que você faz? Então é um processo, que é isso que eu disse para você. Mas não tem receita de bolo, não tem mudança assim, você vai fazer isso, 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 vai dar certo. Não tem. Porque ninguém te garante isso em lugar nenhum, com aluno nenhum no mundo. Se você saiu da sua faculdade, você é formado no que tem, ou geralmente a minha disciplina é no 7º, 8º semestre. Quem está fazendo antes está puxando. Né? Até porque ela tinha um pré-requisito da educação especial para fazer antes. Mas assim, se você está formando ano que vem e fala assim, não, se você fizer isso, todos os alunos vão aprender, ou os alunos vão aprender, volta e faz o curso de novo. Não vão. É tentativa e erro. Né? É sentir o aluno, é sentir a turma, é ver o que vai acontecer, é mudar o plano no meio do caminho, é explorar outros recursos, enfim. Saber que os alunos surdos, como eles não ouvem, eles têm a base da sua aprendizagem pautada na visualidade. Então, os recursos são visuais. E quando eu falo recursos visuais, eu não estou falando só de imagem, por favor, né? Porque daí é limitar a subjetividade da criança surda. É, a imagem, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui no slide é visualidade. Como fazer, então? Tem a pergunta, né? Tem a questão da escrita, né? Agora, se eu não tenho nenhum recurso visual, eu só estou falando, 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 falando. Abre o livro aí e vou explicar para vocês. Não é recurso visual, porque se você está falando, o aluno está olhando para o intérprete, ele não está olhando para o livro. Ele não é um aluno ouvinte que vai baixar a cabeça, acompanhar no livro e ainda te ouvir aqui. Ele não consegue fazer isso. Recurso visual é tudo aquilo que o aluno pode acessar através da visualidade, seja o texto escrito, a legenda na lousa, a pista visual que eu estou dando de um desenho, ou a imagem, tá? Quando eu falo visualidade, eu não estou limitando a questão propriamente de imagens e desenhos. Mas, né, a imagem, ela é o pavimento para abstração. A gente tem que lembrar sempre disso, né? Sempre disso. Eu tenho ali questões que eu preciso trabalhar e que se eu tiver uma imagem eu vou ajudar bastante. Ciclo da água, né? O desenho do ciclo da água é um desenho bem visual, sempre vem. Esse daí é porque o livro didático já traz, é muito legal. Né? Mas é um recurso, né? Outro recurso é mapa conceitual, que às vezes não é uma imagem, mas são palavras-chave com o processo certinho, e alguns íconezinhos que eu vou desenhar para o aluno conseguir entender. E é visualidade, tá? Não é desenho, a imagem não é só desenho. Se você pegar o ensino de português para surdo, a palavra, por exemplo, para o surdo, ela é uma imagem. Porque a gente lê foneticamente. Visualidade, por isso que a gente faz a silabação. Visualidade, a gente não consegue ler a palavra linear. O surdo lê a linearidade da palavra como um todo, é como uma fotografia, uma imagem. Então, quando a gente diz imagem, eu não estou querendo só me referir a desenhos. Então, um lobo mau, tem o lobo. Um lobo malvado, com cara de malvado. Isso é ilustração. É uma imagem. É bom? É muito bom. Mas a imagem para o surdo é tudo aquilo que ele consegue acessar pelos olhos. Aquilo que a gente só acessa pelo ouvido. Torna ele visual. Ponto. O que você for falar, torne visual. É uma ótima dica que eu dou para vocês. Tá bom? Então, eu não preciso só colocar imagem, é o que eu estava dizendo antes, né? Eu preciso analisar que imagem vou usar.
né? Se eu preciso que o surdo aprenda aquela palavra, eu preciso colocar aquela palavra. E eu preciso colocar de uma forma visual. Eu não posso só falar para o intérprete fazer o sinal. Eu quero que ele aprenda aquela palavra é importante que ele aprenda. Uma aula de ciências mesmo, de um colega, e que eu estava assistindo a apresentação dele, a aluna foi fazer a apresentação, a aluna surda, e assim, ela sabia o sinal, mas o que que ela fez? Ela escreveu a palavra em português na mão. Que daí ela estava apresentando, ela fez o sinal, o intérprete falou, só que para ela, como era importante que ela soubesse a palavra e ela estava tentando aprender, ela também escreveu no quadro para os alunos saberem. Acesso visual, ela sinalizou, o intérprete falou, mas para ela era importante a visualidade, ela tornou aquela palavra que era importante, aquele conceito-chave, visual. Ela escreveu. Isso é usar uma imagem, né? E eu achei interessantíssimo, que daí ela tem a colinha dela ali, ela estava transitando entre língua de sinais e o português, mas ela tornou visual para os ouvintes também uma coisa que ela podia só sinalizar e o intérprete falar ali, tá? Então, na elaboração desses materiais, com imagens, letras, é preciso, gente, ficar atento, né? Que às vezes eu prefiro usar a imagem conceitual da palavra do que o sinal em língua de sinais ali perto. Às vezes eu preciso que ele aprenda aquele sinal porque ele não sabe, então eu vou usar o sinal daquela palavra. Então, questão, eu posso colocar o ali é só um exemplo, tá? Bem banal para vocês entenderem. Posso colocar o ponto de interrogação, o desenho do ponto de interrogação para entender que é uma interrogação, ou eu posso colocar um desenho de pergunta, questão. Outra coisa que eu achei fantástica na minha, na minha tese foi uma aluna que ela tinha que fazer um trabalho para casa e a intérprete sinalizou todo o trabalho para ela antes de levar para casa. E aí era sobre incêndio no Pantanal, sobre os incêndios que estavam acontecendo no Pantanal. Em língua de sinais, vou pedir licença para o André, mas esse aqui é o sinal de fogo. Fogo. Incêndio é fogo muito, né? Fogo com expressão, movimento, não tem como escrever, sei lá, dá para descrever esse sinal para vocês, como o André está fazendo, mas assim, o léxico básico é o mesmo, é uma derivação que a gente chama. Então, o léxico básico é o mesmo que é fogo. Aí, na palavra incêndio, que ela não conhecia, ela apontou, a intérprete fez. Aí ela foi lá e escreveu fogo, porque era a palavra que ela sabia em língua portuguesa. A referência que ela tinha em língua portuguesa. Então, ela fez essa tradução. Ela escreveu bem em cima da palavra, ela riscou e colocou fogo. Quer dizer, quando ela estivesse sozinha, ela fez um exercício de autorregulação muito legal. Quando ela estivesse sozinha, toda vez que aparecesse a palavra incêndio, ela ia saber que era fogo, porque ela anotou ali em cima da palavra fogo, né? É uma substituição que para ela era importante. Enfim, né? É só um exemplo que eu deixo aqui que eu achei fantástico, que eu achei na minha tese, porque é isso, os alunos, quando a gente começa a fazer essas adaptações, e vinha de um crescente dessas adaptações curriculares na minha tese, pedagógicas, né, essas adequações pedagógicas, os alunos começam a se autorregular e fazer isso sozinho, como a aluna do meu amigo, que escreveu o nome da palavra, como essa aluna que escreveu o nome em português, ela começou a deixar aquilo bem próximo da imagem, ela colocou visualidade naquilo, né? Então, e a visualidade, às vezes, ela podia ter desenhado fogo, mas ela escreveu a palavra, fogo, para ela saber o que que era. Então, a imagem nem sempre vai ser um desenho, uma ilustração, mas às vezes ela precisa ser conceitual. Eu preciso dessa imagem visual, né, para ser um conceito. Bom, então planeje as suas aulas como se fosse ensinar o português, a questão do português. Ensinar para uma pessoa que sabe pouquíssima língua portuguesa ou para um estrangeiro. A gente tem essa facilidade de adaptar quando é para estrangeiro, né? Quando você fala assim, não, as pessoas falam mais alto, mais pausado, pensam nas palavras mais simples. Eu acho impressionante isso, né? A gente vê principalmente quando a gente viaja, né, para fora, ou assim, se encontra ali na fronteira mesmo. A gente mora na fronteira. As pessoas, quando vão lidar com paraguaio, você não vai falar
Mas isso aí tem juros? Qual que é a taxa anual de juros aí? Você não fala isso para um paraguaio. Se você for negociar numa loja no Brasil, você fala. Por quê? Porque o Paraguai não fala o português. Então, você faz essa adequação muito simples. Pensa nisso quando você for fazer uma atividade. Esse português aqui, em vez de questão, não posso colocar pergunta? Não é mais fácil de entender? Mas para isso eu preciso conhecer o contexto do meu aluno, né? Então, eu lembro de uma vez que a frase era: o livro foi perdido pelo aluno. E aí o aluno fez para mim assim: como que um livro perde uma pessoa? Eu já vi pessoa perder livro. Agora, livro perder pessoa, eu nunca vi. Porque ele leu a frase em português. O livro foi perdido pelo aluno, né? Então, precisa desse discurso indireto. Por que eu não coloco o aluno perder o livro? Enfim, para os outros, voz ativa, voz passiva, é muito legal. Para o aluno surdo, a língua portuguesa é comunicativa. Então, simplifique, tá? Então, eu quero perguntar qual que é o nome dos elementos de uma célula. Eu não vou colocar. A célula é composta por várias organelas, lá, 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 lá. Quais são elas? Dê nome. Quem sou eu? Faz uma descrição, sou o responsável, quem sou eu? Não. Faz o desenho lá do núcleo, coloca lá o que ele faz, coloca. Qual é uma seta, coloca nome. Não vem com quem sou eu, não, porque o aluno vai colocar fulano. Gente, vocês às vezes colocam para mim uma coisa e falam, hã? Então vamos pensar a respeito de como a gente cria esses enunciados, como a gente elabora essas atividades na questão da língua portuguesa. E você pode ser um professor de história, um professor de geografia, um professor de música, um professor. Pensa no que você vai pedir e tenta deixar isso o mais simples possível na língua portuguesa para esse aluno. O óbvio não é óbvio. Você fala, eu nem falei, era tão óbvio. Não é. Fala, escreve, pontua. É óbvio para você. O que é óbvio para você, às vezes não é tão óbvio para mim, tá? Isso é tão fácil que eu nem preciso falar. Precisa. Precisa. Eu tô 15 slides falando sobre a visualidade de surdo. Porque precisa. Então, o equilíbrio, a chave da inclusão é o equilíbrio entre a gradação das etapas que o aluno vai progredir. Então, todas as informações importantes devem estar no quadro. Eu não vou chegar na turma e falar, gente, prova semana que vem. Eu vou escrever prova bem grande, com uma letra, colocar o dia, e aí eu vou apontar para aquilo e falar, ó, prova semana que vem. Amanhã tem que trazer o livro tal, tem que estar no quadro. Ah, mas não tem intérprete? Questões de visualidade. O aluno auditivo, você só fala, que vem da audição, só falar, ele tem um recurso auditivo e ele extrapola no uso da audição. O surdo precisa da visualidade, então vamos extrapolar a visualidade. Tá, com sede. Bom, coisas que você não pode fazer, que a gente já falou. O conteúdo foca em sons. Tem um aluno surdo na aula, o que eu faço? Pensa aí o que você faz no seu conteúdo. Eu já dei a dica lá atrás, né? Então, peço para ele ficar na biblioteca? Eu adoro essas perguntinhas de Instagram. Então, meu conteúdo, mas ignoro que ele é surdo? O que você faz? O que você faria? É uma pergunta que eu vou deixar para você. Eu não tenho culpa se ele é surdo. Né? Ou eu vou fazer uma adequação com luzes, por exemplo, desse material.
né. Tem um filme que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, chama Mister Holland, um adorável professor. É um professor de música que faz um concerto para surdos. Se você acha impossível, assista o filme, é um excelente filme, tá. Ele consegue, né. E uma minhas cenas preferidas do filme é o filho dele consertando o motor de carro. E ele liga o carro e ele precisa saber se o som do motor tá bom, porque é assim que o mecânico faz, né, ele fala: "Vira a chave aí", ele escuta. Ele pega uma chave de fenda, eu acho que é uma chave de fenda, não vou lembrar, mas é uma chave, que eu também não sou boa com nome de materiais. Ele coloca no motor, ele liga o carro, coloca no motor e coloca perto do ouvido aqui, ó, do tímpano, para ele sentir a vibração. E ele consegue saber pela vibração. Enfim, com uma boa pesquisa e dedicação, a gente consegue fazer a adequação de qualquer coisa, tá. Eh, não tem legenda. Vou passar um vídeo, adorava isso. Vou passar um vídeo. "Ah, que legal, professor, tem legenda?" "Não, é em português". Filme, gente, eu juro pra você, o Primo Basílio, eu tive que interpretar em filme. E chegou lá, ainda desligaram as luzes, os alunos falaram: "Ah, professora, desliga a luz, desliga a luz". Eu falei: "Oi? Vocês vão passar um filme de 2 horas e ainda vão deixar a luz desligada? Como que o aluno surdo vai ver os sinais?". Eu já não sou a pessoa mais clara desse mundo, né. Gente, é pensar, às vezes eu falo assim, é pensar no óbvio, tá vendo como óbvio não é óbvio? Pra mim, tem um aluno surdo, é luz, é claro, é não ter poluição visual atrás do intérprete, é deixar as coisas mais visual possível. Vou passar um filme, tem que ter legenda. Hoje já tem aí os aplicativos de legenda automática, mas, meu, e depois discute esse filme sinalizando para ele ter acesso em língua de sinais também, tá? Por favor. Marcar de vermelho o que ele aprendeu, não é revisar conteúdo, a gente já falou sobre isso. Então eu preciso conferir esse aprendizado. Como eu confiro? Estabelecendo metas. Quando eu vou checar essa meta, seja com uma atividade, com uma prova, com uma coisa, eu vejo que ele não aprendeu, eu volto no que ele não aprendeu, né. Então recursos bem aplicados são sua melhor performance, tá bom? Você não adianta preparar o recurso e não aplicar ele. E aí, gente, a gente encerra essa aula, eu posso deixar um fórum lá para vocês de dúvidas, se vocês preferirem, né. Quem quiser mandar no que eu recebo bastante, aliás, eu gostaria de agradecer a interação, estava falando com o André, eu recebo muitas perguntas no AVA, muitas, muitas mesmo, eh, questão de 10, 15 perguntas, às vezes, por dia, que eu respondo, às vezes, são todas a mesma coisa, mas às vezes são perguntas bem legais, né. Então eu agradeço, porque é uma forma que vocês têm de dar uma devolutiva, mas eu posso deixar ali, uma pergunta para vocês fazerem ali uma, sei lá, situações hipotéticas, tirar dúvida: "Professora, eu posso fazer isso? Porque você falou que não pode fazer ditado", por exemplo, não dá para fazer ditado na sala de surdo. É essa atividade, se quiser perguntar no, eu ia falar direct, mas não adianta, não, no privado, você pode perguntar, eu posso deixar também um fórum se vocês preferirem, tá, só entrar em contato comigo. E aí a gente faz, essa troca, né. Bom, eu vou encerrar a aula aqui, porque que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre "Agora vamos planejar", que é a segunda parte avaliativa de vocês. A gente teve a prova, que vocês devem estar fazendo por aí, para essa semana, ou fizeram semana passada. E aí agora a gente vai fazer um outro trabalho sobre essa aula de hoje, né. Mas eu vou explicar o trabalho de vocês em outro vídeo. Então, por hora, eu queria agradecer vocês, deixar essa mensagem aí: nunca limite seu aluno. Cuidado, porque as limitações podem ser pedagógicas e não do aprendiz, né. Às vezes fala assim, eu ouvi tanto isso: "Ah, ele é surdo, ele não precisa, ele é surdo, ele não aprende". E eu falava assim: "Não, minha filha, é você que não sabe ensinar". Eu pensava, né, é você que não sabe ensinar, é você que não quer ensinar. Então cuidado em limitar as pessoas, porque às vezes a limitação está em você, e não na pessoa, né. É isso, a chave de tudo é a empatia, né, a chave de ser um bom ser humano, a chave de ser um bom cidadão, a chave de ser um bom professor, é colocar-se no lugar de, né, e ser,
minha mãe costumava falar muito isso, faz para os outros só aquilo que você quer que faça para você, né. Então, é fazer para os outros aquilo, agir com os outros da forma que você queria que agisse, dar uma aula conforme você gostaria de ter a aula, porque eu acho impressionante os alunos falarem assim: "Nossa, aquele professor é muito bom", mas você quando for professor vai ser igual ele? Ou vai ser igual o professor que você fala que não é tão legal, né. Então, cuidado, cuidado com limitar as pessoas e procura expandir, né. A gente está sempre em evolução, a gente está sempre aprendendo, a gente aprende tanto com aluno surdo quando a gente vai preparar aula. Quantas vezes também eu vi em sala de aula falar assim: "Nossa, eu fiz isso porque você me sugeriu com surdos, mas foi tão bom que eu usei em todas as outras aulas, em todas as outras salas, até que não tinha surdo", né. A questão do mapa mesmo, quando eu sugeri para a professora sobre a colonização, que foi um exemplo que eu dei para vocês, ela começou a levar mapa para todas as salas, todas as salas, ela vivia andando com o mapinha dela, né, e quando eu pedi ela falou: "Ai, não vou pegar não", eu falei: "Eu posso pegar?", ela falou: "Pode", aí eu peguei, ela usou, falou: "Ah não, vou levar", e ela usou, sabe. É assim, a gente está sempre aprendendo, permita-se, permita-se aprender, permita-se evoluir, permita-se construir, tá bom. Eu tenho certeza que vocês farão a diferença aí, onde quer que vocês passarem. Bom descanso para vocês e fiquem ligados no próximo vídeo, que é um vídeo sobre avaliação. Tchau.